Olá, estamos de volta com o nosso Farol Tricolor. 35ª rodada. Situação difícil do Bahia. A cada rodada, mais preocupação. Vida que segue. Ainda não joguei a toalha, viu, Diego? Nem eu, a gente não joga toalha nunca. Vamos até quando, enquanto tem bambu, tem flecha. E vamos tocar nossa vinheta para iniciar os trabalhos, falar tudo sobre Bahia e Corinthians, sobre essa 35ª rodada da Série A. Vamos nessa. Vamos lá. Pois é, mais um vídeo aqui no nosso Farol Tricolor. Bahia e Corinthians pela 35ª rodada da Série A. Jogo lá em Corinthians, na Arena Corinthians. E vou soltar logo o nosso botão aqui para lembrar você que está aqui de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar as notificações, comentar e compartilhar à vontade para a gente conseguir continuar a fazer esse conteúdo sempre com informação, com análise, com opinião, né, muito específicas as opiniões que a gente dá aqui, sempre baseado nos fatos, mas sempre trazendo essa opinião particular de torcedor do Bahia, que como meu pai gosta de dizer, torce, mas não distorce, né, pai? Verdade, a gente sabe da situação difícil, sabe que o Bahia tem procurado isso o tempo todo, desde a alta direção, metida em futebol, metida muito errada nesse futebol do Bahia esse ano, coisas horríveis acontecendo, desde a escolha do primeiro treinador, o segundo treinador já não está mostrando muito serviço, mas vamos para os outros detalhes. É isso aí. Vou dar uma olhada, vamos dar aquela olhada na classificação, aquela olhadinha rápida na classificação. A gente está gravando aqui só para chamar a atenção dos amigos e amigas tricolores na noite da quinta-feira, né? Então tá rolando agora, inclusive, Botafogo e Fortaleza. Fortaleza, por enquanto, vencendo o Botafogo e aí praticamente se livrando total aí da possibilidade de rebaixamento, que era muito difícil, mas foi uma época tão ruim para o Fortaleza aí, que começou a povoar ali uma zona de risco. Nós vamos direto para o que interessa mesmo, que é essa parte, essa metade de baixo da tabela, que é onde a gente está. E essa metade de baixo da tabela tem o Bahia numa situação muito delicada. Não é pouco delicada, não, é muito delicada. Ontem tivemos a última rodada que falta, o último jogo que faltava de rodadas atrasadas, que foi o Cruzeiro empatando com o Vasco da Gama. E com esse empate ficam os dois ali a 3 pontos do Bahia. E assim, ficam os dois ali alcançáveis pelo Bahia. Porque se o Bahia vencer e o Vasco perder, o Bahia fica com a campanha idêntica à do Vasco, só que teria um saldo melhor, já que o Bahia sairia de -8 para um saldo melhor e o Vasco sairia de -8 para um saldo pior. Eles ficariam nessa situação. E o Cruzeiro, a situação é que o Bahia teria um triunfo a mais que o Cruzeiro, portanto, também ultrapassaria o Cruzeiro. O Bahia, lembrando, é o primeiro time da zona de rebaixamento no momento. Tem 10 triunfos, 8 empates, 16 derrotas, 39 gols feitos e 47 gols contra, saldo de -8. Abaixo dele, o Goiás com 35 pontos e com 8 triunfos, ou seja, mesmo não tem como passar o Bahia nessa rodada, não tem como ultrapassar o Bahia por conta do número de triunfos. E abaixo, praticamente rebaixado, Curitiba e o totalmente rebaixado, matematicamente rebaixado, América Mineiro, pai. O América de Minas rebaixado matematicamente, o Coritiba rebaixado também, não matematicamente, mas está rebaixado sem dúvida alguma. A questão do Bahia é a seguinte: quem perde 16 jogos em 34 rodadas está mostrando o que é uma campanha péssima, ridícula, é, dinheiro gasto à toa, gastou dinheiro demais com jogadores que rendem de menos. Essa é uma realidade. Eu digo, como você lembrou aí, a gente torce, mas não distorce. Quem perde 16 partidas em 34 disputadas é quase metade dos jogos com derrotas. Isso é lamentável, isso mostra que essa situação do Bahia dificilmente se reverterá. Como já disse, não joguei a toalha, a gente sabe que futebol é jogo e jogo não tem aquela questão de que pena, jogou melhor e perdeu, não.
O jogo é jogado, e vamos ver o que é que dá. Acho difícil. Principalmente esse jogo com o Corinthians, sinceramente, não vou enganar ninguém. Para mim, a grande novidade é se o Bahia conseguir o empate. A grande novidade. Não é sendo pessimista. O Bahia mostra isso. Em 34 jogos, perdeu 16. E tem mais. Nos últimos 5 jogos, o Bahia ganhou um e perdeu os 4 fora de casa. Tomou 1-0 do Flamengo, meteu 6-4 no Goiás, ridiculamente, perdeu por 3-0 do Cruzeiro, perdeu por 1-0 para o Palmeiras e o Grêmio venceu o Bahia por 1-0. Ou seja, nos jogos em casa, o Bahia perdeu 3 por 1-0. Admissíveis, sem dúvida alguma. Venceu um, tudo bem, mas não podia perder para o Cruzeiro, ainda mais por esse placar dilatado. Pior ainda foi perder em casa, goleado pelo Cuiabá. Aí fica difícil ter muita esperança, viu, Diego? Verdade. Compartilhando agora aí com os amigos, deixa eu compartilhar com você também, pai. É Venha. a lista de jogos, né? O pessoal de casa aí já tá vendo. O Bahia enfrenta o Corinthians amanhã, na sexta-feira, Isso, 21 lá em São Paulo, 21 horas. E isso. assim, esse jogo foi antecipado, né? A gente falou sobre isso no vídeo anterior, né? No vídeo aqui da semana. Uhum. Mas esse jogo foi antecipado por conta de eleições lá no Corinthians. Que coisa E, ridícula. é, e assim, pronto, já tá com você aí também. E os outros Tranquilo. times jogam, logicamente, uma rodada cheia. Então o Vasco sai para enfrentar o Atlético do Paraná. É um jogo dificílimo. Vamos ver se o Atlético faz a dele aí e vence o Vasco, né? Vamos ver. Vamos torcer. O Curitiba ainda vivo pega o Fluminense, fora de casa também, jogo muito complicado, apesar do Fluminense já estar naquela situação de semiférias, né? Então já tá com uma situação confortável no campeonato. E os outros rivais ali daquela posição, o Santos vai enfrentar o Botafogo, que um tempo atrás seria um jogo de derrota, mas hoje em dia, do jeito que o Botafogo anda, é um jogo com grande chance de pontuação. Além desses, a gente tem São Paulo e Cuiabá, eu já nem considero, né? Estão ali ainda De não cem jeito por cento algum. salvos, mas muito difícil. É mais o De outro jeito jogo algum. ali, esse sim, um jogo totalmente dentro dessa zona do que o Bahia se encontra, que é Goiás e Cruzeiro. Nesse cenário aí, do jeito que as coisas vão, é melhor que o Goiás vença, ainda que ganhe uma sobrevida, o Cruzeiro fica ali ao nosso Sem alcance, dúvida. pai. Sem dúvida. É a minha visão também, Diego. A situação do Bahia, do jeito que o Bahia é, jogando fora de casa. As 5 últimas partidas, só ganhou do Goiás. E muito bem, significa que pouca esperança traz nesse jogo contra o Corinthians. E aí tem que ser aquela, que os adversários mais próximos tomem uma cacetada. Aí o Bahia faz o seu próximo jogo contra o São Paulo, aqui na Fonte Nova, e isso vai ser numa quarta-feira, dia 29. Depois pega o América de Minas, lá, data não confirmada pela CBF ainda, e o último jogo é contra o Galo Atlético Mineiro, também sem data confirmada pela CBF. É isso aí. A gente falou, a gente realmente. A situação fática é da gente secar mesmo. Torcer para o Bahia fazer a sua parte, mas também secar os E adversários. não faz, e não tem É, feito. que não tem feito. Mas só para lembrar, a gente falou das probabilidades no vídeo anterior aqui do canal, aqui do Farol Tricolor, e o Bahia, se vencesse os 4 jogos, se vencer os 4 jogos, ainda já se livra matematicamente, porque vai a 50 e não tem risco de queda. Mas é aquela questão matemática, porque pensar que o Bahia conseguirá vencer os 4 é realmente me parece um pouquinho de ilusão, mas por via das dúvidas, vamos tentar vencer e ir secando nesse meio tempo aí que, pro que a gente tem demonstrado, é o que resta. Eu Não projetei aqui, venceu diga, quatro, Diego. Não venceu 4 seguidas no campeonato todo. sim, Conseguiu vencer 3. sim, verdade. Caso vença 3, aí chegará a exatos 47 pontos e aí fica livre. Eu tenho Eu também acho. certeza que Também fica acho que a livre. gente viu até das Eu tenho possibilidades de certeza. pontuação, que mesmo os É. matemáticos dizem 45 não está livrando nada, 46 ainda não é tão garantido, mas 47 já cai para 1% a chance de queda. Então, realmente, aí já foi. Se ganhar 3 jogos, eu também acho que já foi. Mas a questão é ganhar 3 jogos. Essa é que é a questão. Quais serão os 3? Pois é. Oh, mas Serão aí a 3 gente. mesmo? Diga. Serão 3 mesmo?
Ah, se forem, tá uma maravilha. Mas vamos lá. Eu projetei aqui uma escalação, pai, como costumo fazer, né? Mantendo mais ou menos o esquema base que o Rogério tem utilizado. Eu coloquei no início a escalação que eu acho que ele vai fazer, que eu acredito que ele vai fazer, né? E assim, a gente tem algumas, provavelmente vai ter algumas sugestões de mudança, eu mesmo teria. Mas eu coloquei assim o Bahia nessa espécie de 4-2-3-1, tem gente que diz que é um 4-4-2, porque Biel é atacante de ofício de fato. Mas o Biel joga ali um pouco mais recuado, mais ou menos na faixa de campo que Cauli joga. E Tassiano também chega pela direita, um pouquinho mais recuado, mas chegando também. Então eu chamo mais de um 4-2-3-1, que seria assim: Marcos Felipe, Gilberto, Canives, Vitor Hugo, Camilo Cândido, Rezende, Acevedo, Tassiano, Cauli, Biel e Ratão. Porque, essa só para falar, Everaldo suspenso, vamos lembrar, e o outro jogador suspenso é David Duarte. Raul Gustavo ainda estava em transição física e não treinou normalmente, tá? Na transição, voltando, então não deve ser uma opção. Mas esse aí é o esquema é o time que eu imagino que Rogério vai colocar em campo amanhã. Deixa eu só falar quais são minhas principais ressalvas. Eu sei que você compartilha de uma delas, que é essa questão da defesa, que eu acho que o Bahia precisa mudar a defesa, o Bahia precisa mudar pelo menos uma das peças, e a minha opção seria Gabriel Xavier, e aí a gente pode jogar para cima se Vitor Hugo ou se Canives, mas Gabriel Xavier seria a minha opção para titular. Eu coloquei também a possibilidade de Marcos Vitor, mas essa era uma mudança que eu faria. E minha opção para o ataque seria sim Ratão. Eu já sugeri várias vezes que Ratão fosse utilizado como atacante, né? Mas a gente tem também, né? Temos Rogério Ceni, né? E tem assim a possibilidade de ele não jogar com nenhum dos dois, mas ele costuma jogar com centroavante. Então eu acho que ele vai acabar escalando o Ratão ou Mingote. A gente tem até uma pesquisa, uma enquete que eu vou colocar aí depois, mas primeiro eu vou deixar você falar sobre como você vê esse time, como você vê, por exemplo, a opção por Camilo Cândido na esquerda ou por Luciano Juba, que você tinha sugerido por muito tempo. Essa escolha ser Ratão mesmo no ataque e essa defesa, o que é que você mudaria, pai? Bom, o negócio é o seguinte: se fosse possível, eu mudava a defesa toda. Deixava ainda o Marcos Felipe, porque não tem outra opção. Se fosse possível, eu mudava toda, inclusive Gilberto. Porque não se admite que um time que tenha alguma pretensão, e o Bahia só tem há algum tempo a pretensão de se manter na primeira divisão, que não é pouca coisa, não se admite, volto a dizer, para não cansar o nosso público que prestigia o Farol Tricolor, não dá para ter no jogo Rezende, Canives, que é o Canu, e Vitor Hugo. Os três no mesmo jogo não dá. Não dá. Dos três, Rezende, claro, que é o melhor dos três e é o mais útil, o mais combativo, o que rende mais, sem dúvida alguma. O que menos rende dos três é Vitor Hugo. Sim. Então, numa situação simples, mantém Marcos Felipe, não tem jeito, Gilberto, não tem jeito, Canives, está aí, não pode também mudar todo mundo, não tem, porque não tem, inclusive, substituto assim. E, claro, bota o menino. O que é que custa tirar desse time Vitor Hugo, que não aguenta um jogo pegado desse? O time do Corinthians ele é rápido no ataque. O time do Corinthians é até fraco na marcação, fraco na defesa, dá muitas brechas. É só dar uma conferidinha. Mas chega rapidíssimo no ataque. E nesse ataque, principalmente quando chega da meia-lua para dentro da área do adversário, no caso, a nossa defesa. E aí, o poder de recuperação, a marcação falha do Bahia, não permite que a gente tenha Vitor Hugo, por exemplo, nesse jogo. Gabriel Xavier. E na esquerda, indiscutivelmente, por mais que ele não queira, é o Juba. É o Luciano Juba. Só para dar uma conferidinha, olha tudo que é coisa, dê uma olhadinha nos vídeos do esporte, antes com o Luciano Juba jogando, e olha o esporte agora sem o Luciano Juba. Tem uns que dizem, não, porque é isso, é óbvio, é Wagner. Que óbvio, que óbvio. Nenhum. Time fraco o esporte. Não tudo para nem voltar para a primeira divisão. Parecia que ia voltar. Então, minha defesa seria essa. E o meio de campo é esse mesmo, não tem jeito. Não tem jeito, e ainda bem, né? Com a qualidade do Acevedo, com o combativo Rezende, que exagera também em certas faltas, empurrão, marca jogador empurrando nas costas.
Uma coisa incrível. Isso é uma falha brutal, mas é um jogador que pode ser útil e tem sido. Tassiano, sempre Tassiano. Minha dúvida eterna sobre Cauli. Cauli joga ainda joga até o fim do campeonato ou vai ficar se arrastando em campo, como naquela partida contra o Atlético Paranaense? Não sei. Bom, de toda sorte, é uma tentativa. Biel, sim, não tem dúvida, é Ratão. Não porque Ratão seja esse jogador, é porque não tem outro. Aí não tem Mingote, não dá. Será Ratão, sem dúvida alguma. E vamos ver o que é que o Rogério Ceni faz. Até porque não dá para esquecer, o Rogério Ceni teve uma vantagem em relação ao treinador anterior, que era limitado, fraquíssimo, que nunca volta para o Bahia, o Paiva. Ele teve uma grande vantagem, o Ceni. Teve 3 pré-temporadas exóticas, justamente as datas FIFA. Então, em jogos da seleção, ele teve pelo menos uma semana. Em alguns jogos, a primeira data FIFA foi até maior, acho que foram 12 dias. E não aproveitou. Será que não vai aproveitar essa última? Aí bota o mesmo time, tendo um espaço grande para treinamento, dando dia de folga, o que for, mas aí é com ele. Mas vai botar o mesmo time, com a mesma defesa, que é uma defesa reprovadíssima no campeonato. É isso aí. O que eu tinha para dizer é isso do time. É verdade. Só que você falou assim que não tem outra opção, vou trazer aqui essa enquete que foi no Twitter lá do FBI, Bahia City, né? Não tem Do outra opção que X. preste. Que preste. Que Como? você possa apostar. Não tem outra opção que valha a pena. Não, é Você isso, pode é apostar. exatamente essa a temática. Eles fizeram enquete. Quem deveria substituir Everaldo, que foi de Mingote e Ratão, e deu 100% dos votos para Ratão, 53 respostas. Os 53 votos em Ratão, não deixa de ser engraçado assim esse percentual. Eu falei que parece aquelas eleições de ditadores, né? Que o cara faz eleição só pro forma e recebe todos os votos. Foi desse mesmo jeito que aconteceu essa enquete aí do FBI Bahia City no Twitter, no atual X. Deixa eu te passar agora aqui, pai, já estou compartilhando com os Ah, amigos a informação sobre o Corinthians. Deixa eu te compartilhar contigo também. É uma informação sobre quem não joga no Corinthians, né? E a uhum. provável escalação. O Corinthians tem alguns desfalques, né? O zagueiro Bruno Mendes, que tá suspenso junto com Caetano e Juan Oliveira. E Fausto Vera e Gustavo Silva, eles estão com problemas físicos e devem ser desfalques. Então, essa notícia aí é do UOL, do portal UOL. Ele projeta o Corinthians com Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos, Maicon, Gabriel Moscardo, Juliano e Renato Augusto, Romero e Yuri Alberto, um time muito experiente. A gente vê muitas figurinhas ali carimbadas, né? Gente já que tem muito tempo aí na praça e no próprio Corinthians, jogadores históricos do time, Cássio, Fagner, Gil, Renato Augusto, próprio Romero, né? E tem muita gente aí experiente e o Bahia com certeza não terá moleza. Há de ser um jogo muito difícil, mas também é um time que tem problemas. É um time em determinado. A defesa é uma defesa envelhecida, você falou bem disso, né? Uma defesa envelhecida, uma defesa de jogadores muito experientes, como regra. Né? E ali no ataque, um ataque que é um ataque de velocidade, Romero e Yuri Alberto, mas é um ataque também que recebe muitas críticas de lá, né? Yuri Alberto passou algumas fases terríveis, depois boas e tudo. Tomara que amanhã esteja nesses piores momentos para que a gente não tenha tanta dificuldade com ele, com essa nossa zaga leiteira, como se diz por aqui, pai. Mas aí aqui para nós. Quem tem Juliano, quem tem Renato Augusto, e Yuri Alberto é criticado muito, mas eu queria ele no Bahia. Queria o Yuri Alberto por aqui, sim. O Assim, próprio Romero são jogadores que na frente fazem um auê nessa defesa fraquíssima, nessa marcação. O que o Corinthians traz de novidade é que tem uma defesa veteraníssima, inclusive com um pré-aposentado, como se chama na Espanha, rubilado. Aposentado em espanhol é rubilado. Então, esse rubilado é o Fábio Santos, que já anunciou que deve estar parando o Carequinha. Então, o Corinthians tem uma defesa envelhecida e se Rogério Ceni, que conhece tanto o futebol de São Paulo, por ter atuado no São Paulo como jogador e treinador e gostar do futebol de São Paulo. Para mim, a lógica desse jogo eram 2 jogadores velozes pelo lado de campo, em cima de Fagner, notadamente, em cima de Fábio Santos. Um desses velocistas
indiscutivelmente, o Bahia vai botar no jogo, que é o Biel. Diria 2? Não, Não sei. esse comentário para mim é bem interessante, pai, porque o Bahia vai jogar a rigor sem centroavante de ofício, né? Então, na verdade, Ratão seria esse substituto de Everaldo, mas é um cara que pode abrir pelos lados e fazer essa fumaça lá com esses laterais, Não tem essa defesa velocidade. envelhecida. Então, é uma opção que ele Não, pode tentar até com essa formação. não tem velocidade. Eu pensei em 2 velocistas, mas, como eu te disse há algum tempo, quando o Bahia contratou o Ademir, você achou uma boa de eu não sei. Ademir é um jogador médio e é um jogador médio. Está mostrando isso a cada dia. Um reserva, pode ser opcional, segundo tempo, quando não tiver ninguém mais, visivelmente não é esse jogador. O outro lado é esse. Se o Bahia vai fazer esquema de bola alta em cima da defesa adversária, o jogo vai ser do Corinthians. Porque em bola alta, Gil e Lúcio Veríssimo, ajudados por Maicon, notadamente. Lucas Veríssimo. Eu falei quem? Lúcio. Ah, Lúcio foi? Lembrando Lucas aquela atriz, né? Veríssimo. Lúcia Veríssimo, né? Que foi uma atriz que teve muito tempo aí em É, novelas. é, Lucas então, Veríssimo. nesse caso aí, se vai ficar levantando bola para a área, vai perder tempo. É jogo pelos lados de campo, aquele cruzamento que quem faz muito bem é o Cândido, que eu acho que será reserva. Agora, se o Bahia entra com a defesa, Marcos Felipe e Gilberto, vá lá, não tem jeito, ele vai botar o Canives. Vitor Hugo e Cândido, se segure na cadeira que lá vem bala. Tenha medo, porque esse ataque do Corinthians se movimenta muito da meia-lua para dentro, para a grande área, para a pequena área adversária. Nesse caso, o seu adversário é o Bahia. Então, se vier com esse esquema aí, pode ficar triste. Estou Falar da arbitragem, antecipando, pai, que você sempre puxa o assunto da é arbitragem. O Bahia bom. teve até essa semana na CBF, né? Notícia aí que saiu no site Bahia Notícias, inclusive, que o Bahia teve reunião lá na CBF, fazendo queixa sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, tentando assim se guarnecer, né? Vamos dizer, se resguardar desse momento final do campeonato, com muitas pressões de todos os lados. Mas diga aí sobre a arbitragem. Foi ouvido protocolarmente, por educação, essa coisa toda, mas um time que não tem representatividade na CBF. Não tem. Porque quando é qualquer time que tem um prejuízo como esse, o árbitro, no mínimo, é suspenso. Ou passa umas 2 ou 3 rodadas apitando a segunda divisão. No jogo de amanhã, esse sábado, Marcelo de Lima Henrique, que é carioca, mas está na Federação Cearense. Bom árbitro. Veterano, já passou dos 50, deve estar com 52, 53. Mas é bom árbitro, conhece de futebol, não complica o jogo. Ah, ele não erra? Erra. Várias vezes errou. Mas, por exemplo, eu não me lembro, eu sou um cara que gosta de acompanhar a arbitragem, de Marcelo de Lima Henrique fazer aquilo que certos árbitros fazem e que o próprio Rogério Ceni falou outro dia. É aquele lance de falta. O time espera que o árbitro marque falta, ele não marca. E aí é que vem um contra-ataque perigoso do adversário. Marcelo de Lima Henrique não faz isso. Marcelo de Lima Henrique, por exemplo, ele tem uma presença disciplinar boa, me agrada. Me agrada. Tem até observações aí sobre o Marcelo de Lima Henrique, né, em relação aos jogos do Corinthians. O Teve Corinthians um não perde com ele. levantamento aí, um O levantamento pessoal mandou recente que aí também. os últimos jogos todos que ele apitou na Arena Corinthians, o Corinthians acabou vencendo. Tomara que dessa vez seja diferente. Mas aí, se for nessa, tudo que é árbitro apita jogo do Bahia, o Bahia perdeu 16 jogos. Então, não tem isso. Os auxiliares serão o cearense Nailton Júnior de Souza Oliveira, o cara que tem Júnior logo depois do nome, tem Júnior no sobrenome logo depois do nome. Um fato raríssimo, eu nunca vi em minha vida isso. Mas é bom árbitro, é cearense também, é jovem, já é FIFA, bom árbitro. Vitor Hugo aí, e Amazu dos Santos, que é do Paraná, me lembro de nome, mas não me lembro de trabalho, e no VAR, ele, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Esse cara tem aparecido por aí no VAR. E, de fato, não me lembro de ter feito lambança. Pelo visto, não é uma equipe assim que você diga, falha muito, chama muita atenção em erros. Tomara que apite o jogo pelo que é, né? Apite o jogo puxando para o Bahia. Apite o jogo pela regra. É isso Pois aí. é. Pronto, galera. Então, encerrando aqui esse vídeo de pré-jogo, torcendo que o Bahia enfrente bem e consiga pelo menos um pontinho lá do Corinthians. Será?
A gente sabe que é difícil, mas estaremos torcendo aqui, pedindo mais uma vez que vocês chegaram até aqui, que curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações, comentem, compartilhem à vontade para a gente seguir nesse trabalho, sempre trazendo informações e opiniões para vocês. Torcer é difícil, mas vamos nessa. Bora, Bahia! Bora, Bahia!